Deus te abençoe, Deus te use, joga duro aqui. Opa, na hora. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, só me dá um feedback aí se tá ouvindo direitinho. aqui, estamos ouvindo aqui, tudo ok. Show, então posso continuar. Vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigado, gente, por ter me convidado. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande falar com essa galera aí que é, enfim, é top das galáxias. E eu vim aqui para tentar passar um pouco do que eu aprendi com relação à neurociência, já que a neurociência foi um presente que Deus deu para mim. Eu fui parar na pesquisa, no doutorado, porque Deus assim o quis, então, já que Ele me deu isso, com certeza Ele tinha um propósito, e aí estou aqui para dividir com vocês um pouco, algumas coisas que eu aprendi que, para mim, foram fascinantes, foram coisas que me fizeram ter mais crença, uma fé maior naquilo que a gente lê na Bíblia, naquilo que a gente lê no Espírito de Profecia, enfim, as coisas que a gente ouve tanto e muitas vezes a gente não entende se realmente tem um fundamento. A gente acha que a gente só precisa acreditar naquilo pela fé. Eu vou compartilhar com vocês aqui umas projeções para vocês entenderem algumas coisas, porque eu acho que o visual vai ajudar bastante, tá? Então, vou colocar aqui para vocês esse aqui. Deixa eu ver aqui. Share. Vamos lá. Pronto, tá aqui. É isso que eu quero mostrar para vocês. Show. Vamos lá. Por que eu e o meu zumbi? Por que esse título meio, sei lá, extravagante, meio curioso, uma coisa meio estranha, né? Eu vou dizer para vocês, porque eu acredito que tem um zumbi dentro de mim, tá certo? Parece estranho, não sei, eu estar falando desse jeito, mas eu não sei vocês, mas tem. E conforme eu vou falando, eu não sei se você vai se identificar, tá certo? Mas o pior de tudo é que, além de eu dizer que tem um zumbi dentro de mim, eu tenho quase certeza que tem um dentro de você também, tá? Talvez não tão feio quanto esse da figura, mas tem um zumbi aí, tá? E eu vou explicar por que um zumbi e vocês vão entender, Vamos lá. Primeira coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte. Esse é um esquema do nosso sistema nervoso central, e eu quero que vocês entendam o seguinte. Se alguém um dia chegar para você e falar assim, você tem um cérebro de uma rã, você não fique chateado, não fique ofendido. Você concorde com a pessoa e fala assim, eu tenho, é verdade, você também tem. E a pessoa vai ficar confusa, e você não precisa ficar confuso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, nós temos, isso é inclusive um argumento que muito evolucionista usa, porque a gente tem o sistema nervoso de seres mais primitivos, digamos assim, menos complexos, tá certo? Mais primários, e junto com o nosso, tá certo? Então, vocês podem ver aí nessa figura o sistema nervoso central de um reptiliano, de um paleomamífero e de um neomamífero. Isso eu estou falando conforme a linguagem científica, digamos assim, tá certo? Sendo que eles são sobrepostos e eles são hierárquicos também. Isto é, um manda no outro, tá certo? Ou pelo menos deveria mandar, e esse é o problema. Deveria mandar. E eu vou dizer para vocês, quando Deus criou, ele mandava. Um mandava no outro. Mas aí o que foi acontecendo? Vamos lá, antes de continuar, eu quero mostrar para vocês uma coisa curiosa. Ó, essa figura em branco aqui, que eu estou mostrando que esse quadrado branco está mostrando o neocórtex e o alocórtex e justacórtex, que é o sistema límbico. O sistema límbico é um sistema assim que é o nosso sistema das emoções, o sistema primitivo, é nele que nasce o medo, é nele que tem as nossas memórias, é nele que vem a ira, enfim, as nossas emoções mais primitivas, o drive sexual, está tudo nele. Se você for ver, conforme vai mudando do rato para o gato, para o macaco e para a gente, o que muda é a proporção do sistema límbico.
Notem bem, o rato tem quase, o sistema nervoso central dele é só sistema límbico. O gato já tem um pouquinho de neocórtex, tá certo? O macaco já tem bem mais. A gente tem muito neocórtex, a gente tem muito, né? Mas nem se compara com outro bicho. Na figura à direita, mais para cima, você tem ali um cérebro, sabe do que? De um golfinho. De um golfinho. E no de baixo é o cérebro do ser humano. Se você prestar atenção, a grande diferença do cérebro do golfinho para o cérebro do ser humano é a parte da frente. A gente tem muito mais lobo frontal do que o do golfinho, tá certo? Mas não só isso, mas a gente tem muito mais neocórtex do que todos os outros animais. Por quê? Porque é no neocórtex que nascem as reflexões, os pensamentos, o nosso cálculo, o nosso planejamento com relação ao futuro, a nossa reflexão com relação ao passado, tá certo? Então, neocórtex é o que nos caracteriza como seres humanos. A gente sem neocórtex não somos humanos, tá certo? Nós somos ratos. Quando o pessoal pergunta, você é um homem ou um rato? Ele está falando assim, você é um ser humano ou você só tem sistema límbico e tem medo de tudo, tá certo? Apesar que o rato, ele não tem medo de tudo, tá certo? Ele pode ser bem agressivo, já levei mordida de alguns. Calma, gente, não é porque no doutorado a gente faz experiência, tem que lidar com o rato e leva mordida. Calma, não sei o que vocês pensaram, tá? Vamos lá. Olha, no sistema nervoso central de um anfíbio, como é que acontece? Como é que ele toma decisões, tá certo? Ele tem os estímulos ambientais, tá certo? Esses estímulos ambientais são captados pelos olhos, pelo olfato, enfim, pelo tato, seja qual for o estímulo, pela audição, e aí chega no tronco encefálico e no diencéfalo, que basicamente é só o que ele tem de sistema nervoso, tá certo? E aí, esses órgãos, a parte do sistema nervoso central deles, que é o tronco encefálico e o diencéfalo, processa essas informações e decide o que é que vai fazer, tá certo? E não tem muito planejamento, não, é papum. Teve o que aconteceu e, basicamente, essas decisões são tomadas baseadas nesses estímulos e na programação que ele tem, tá certo? Ele tem pouco de aprendizado, tá certo? Ao longo da sua vida. Esse é o anfíbio, tá certo? Quando a gente pega o mamífero primitivo, ele acrescenta um sistema que é o sistema límbico, das emoções primitivas. Então, vem lá, estímulo ambiental, depois o tronco encefálico e o diencéfalo, processa um pouquinho, só que antes de ter o comportamento, o sistema límbico pega e dá uma processada a mais nessas informações. Então, tem uma linha a mais de processamento, tá certo? E essa linha a mais de processamento, como eu falei, é hierarquizada. O sistema límbico, ele tem uma capacidade de filtrar as decisões tomadas pelo tronco encefálico e pelo diencéfalo, dizendo, olha, isso aqui vai passar como decisão e isso daqui não vai passar. Isto é, eu vou acatar essa sugestão do tronco encefálico e do diencéfalo ou não, tá bom? E aí o sistema límbico vai lá e gera o comportamento, tá ok? Eu estou falando rápido, normalmente eu não falo assim, mas é porque tem pouco tempo e eu quero dar tempo depois para as perguntas. Vamos lá. E o ser humano, como é que é? Ah, ser humano tem o córtex. E não só córtex, tem um córtex frontal. Então, chega os estímulos ambientais, chega o tronco encefálico mais o diencéfalo, tem o sistema límbico, mas não somente o sistema límbico, a gente tem o córtex frontal também. Só que vocês perceberam que não é uma linha como era antes com o mamífero primitivo? O córtex frontal, ele está em paralelo com esse sistema límbico. Quem perdeu o workshop de ontem, que eu fiz, nada contra os outros workshops, mas assim, o pessoal que viu o workshop de ontem está meio privilegiado agora, porque sabe como é que essa linha paralela, porque eu falei disso ontem. Mas, basicamente, essas duas linhas paralelas, elas caminham para as nossas decisões. Então, um influencia o outro, um pesa e o outro também pesa. O problema é que, pela lógica, o que deveria sempre acontecer? O córtex frontal deveria, nosso cérebro, nosso neocórtex deveria decidir, ele deveria ter o poder de decisão final sempre. Ele deveria falar assim, olha, sistema límbico, boa ideia sua ou péssima ideia sua, mas eu vou fazer isso ou não vou fazer isso porque eu quero. Deveria ser sempre assim. Deveria. No cérebro de Adão e Eva, no nosso, infelizmente, não é assim que corre,
concorre sempre, tá certo? E aí, daí vem o comportamento. Tá. Qual é a questão aí? A questão é que, assim, voltando um pouquinho aqui, você tá lá, tá certo? Na tua situação da vida qualquer, e você fala, poxa, eu olho para uma situação, eu vejo, eu sou influenciado, tenho minhas emoções relativas àquilo, eu peso uma coisa, peso a outra, e beleza, eu tomo uma decisão, aí você fala, eu tive todas as informações necessárias para tomar uma decisão, e essa decisão foi bem tomada ou mal tomada, enfim, mas eu que decidi. Aí entra o seu zumbi. É aí que entra o seu zumbi. Você decide? Será que decide mesmo? Esse livro chama Who's in Charge, né? Quem está no controle, quem é o encarregado disso, né? Que é do Michael Gazzaniga. Esse cara é uma sumidade, ele é extremamente respeitado no meio científico. Ele não é, esse livro vende para leigo, mas ele escreveu para leigos, mas ele não é de forma nenhuma um cara leigo. Ele não escreve, não é do meio leigo. Na verdade, ele não é um repórter, um jornalista que escreve, mas ele é um cientista mesmo, é um neurocientista, tá certo? Quem dera eu ter a quantidade de artigos publicados que ele tem. Ele está longe. Enfim, mas por que ele fala, ele interroga quem está no controle? Por que ele fala assim, quem está no controle? E aí eu vou contar para vocês agora algumas experiências que foram feitas que questionam se a gente realmente está no controle. Eu coloquei esse bando de mulher aí bonita, eu não coloquei a foto da minha esposa para ninguém, enfim, ficar botando olho gordo no meu casamento, mas brincadeira. Mas assim, porque ela também ia ser mais bonita e não ia valer para o exemplo, tá certo? Mas basicamente é o seguinte, eles fizeram uma experiência, eles pegaram várias fotos de mulheres bonitas e separaram 2 grupos, tá certo? De fotos, tá certo? E aí, 2 grupos de homens. Aí nessas fotos, tá certo? Num grupo de homens, eles entregaram as fotos e cada um tinha que escolher a mulher que ele achava mais bonita. Aí ele escrevia lá, A1, A2, A3, ele escolhia qual que ele achava mais bonito. E como as mulheres eram mais ou menos todas bonitas, então foi uma distribuição mais ou menos igual na votação, né? Deu quase que um empate técnico na votação entre as mais bonitas. Só que do lado, eles tinham que escrever por que eles acharam aquela mulher mais bonita do que as outras. Então, aí alguns colocavam, não, foi o cabelo, a outra foi o sorriso, a outra, não, foi a cor da pele, a outra, não, foi porque foi o olhar, tal, não sei o quê, e escreviam por que eles achavam mais bonito, tá certo? No outro grupo, colocaram as mesmas mulheres, exatamente as mesmas mulheres. Só que, apesar de ser um grupo homogêneo, tanto de homens, né, com as mesmas idades, saído dos mesmos, eram universitários, geralmente tal, uma mulher teve uma votação assim disparada, foi muito, 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 muito mais votada do que as outras. Aí você fala, mas por que aquele grupo de homens votou mais? Será que tinha de alterado? E lembra que eu falei que cada um colocava do lado por que escolheu? Essa que recebeu muito mais votos do que as outras, as justificativas eram as mesmas dos outros. Então, assim, também, alguns diziam que era o cabelo, outros que era o sorriso, outros diziam que era a cor da pele, outros diziam que era a boca, o olhar, sei lá o quê, a orelha, não sei qual era. Mas, assim, escreveram as justificativas das mais variadas. Não tinha uma justificativa predominante. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Segredo não, está lá no artigo, mas, assim, era segredo para aqueles que estavam votando. No primeiro grupo de homens, as fotos não tinham nenhuma alteração, tá? No segundo grupo, essa mulher que foi super mega votada, eles fizeram uma alteração muito, mas assim, mínima de Photoshop nela. Não foi corrigir pele, não foi tirar uma espinha, não foi nada. As outras também não tinham nada disso, já tinha Photoshop todas, mas assim, não esse tipo de Photoshop que eu vou falar agora. Sabe o que eles fizeram nessa mulher que recebeu muito mais votos?
eles dilataram a pupila dela no Photoshop. Só isso. Só isso. E fez ela ser muito mais votada. Meninas que estão me ouvindo, não, tá certo? Não vão correndo para a farmácia comprar colírio que dilata a pupila. Não é para fazer isso. Não façam isso, tá certo? Não, isso que eu falei não é sugestão, não é orientação, não é dica de namoro, tá certo? Até mesmo que não vai funcionar. Depois de um tempo, enfim. Mas vamos lá. E por que isso? Eu vou explicar por quê. Porque a mulher, quando ela está receptiva, ela tem uma descarga maior do sistema nervoso simpático e ela dilata a pupila. Então, eles apesar de não saberem por que eles estavam votando naquela mulher, e eles não sabiam mesmo por quê, porque eles colocaram várias justificativas que não eram a verdadeira. A verdadeira, ninguém colocou assim, porque essa mulher está com a pupila dilatada. Ninguém fez isso. Mas eles diziam que era por outro motivo. Não sei se vocês estão entendendo. Eu vou traduzir para vocês. Quem decidiu foi o zumbi. O zumbi decidiu, só que o córtex ficava tentando arranjar desculpa para a decisão do zumbi. Ele ficava pensando, o que eu vou dizer para ele para ter escolhido essa mulher? Eu não posso dizer para ele que foi por causa da pupila. Eu não posso dizer, não faz sentido eu dizer que é por causa da pupila. Fala que é do cabelo. Eu não posso dizer. Não, fala que é a boca, o sorriso. Estão entendendo? Por isso que hoje em dia a neurociência questiona muito a nossa consciência como sendo a fonte das nossas decisões. Eles falam, a neurociência hoje em dia fala que a nossa consciência, na verdade, ela trabalha só para justificar o que o nosso zumbi escolhe. É isso mesmo. Vou dar um outro exemplo para vocês, como a gente não percebe certas coisas que acontecem com o nosso zumbi. E a gente acha que não acontece. Vou dar um exemplo aqui. Essa experiência foi o seguinte. Eles pegaram 2 salas cheias de estudantes. É sempre estudante universitário, tá? Que é a cobaia preferida das universidades americanas. Não só americanas. Mas eles pegaram 2 salas cheias de estudantes universitários, grupo mais ou menos homogêneo, tá certo? E colocaram na lousa de uma sala 5 palavras. E as pessoas, os estudantes, eles tinham que escrever uma frase, ou 2, enfim, o mais resumido possível, usando aquelas 5 palavras, tá certo? E que eles iam ganhar uma recompensa. Não sei se era $1, não lembro direito. Beleza. Aí eles tinham que olhar aquelas palavras, escreverem a frase, e eles saíam da sala. Eles entregavam o papel e saíam da sala. Fora da sala, ia ter um cara lá do laboratório com uma prancheta e ele ia fazer o pagamento. Ele que ia pagar os estudantes, tá certo? Dentro da sala tinha um rapaz numa mesa em que ele ficava liberando um estudante de cada vez. Então, cada estudante saía um por vez. Só que esse corredor, onde ficava esse cara com a prancheta, tinha um espelho falso. E tinha uns examinadores, uns pesquisadores lá atrás para ver o comportamento desse cara, que saía para receber o dinheiro. Tá certo? Só que eram 2 salas e eles fizeram os experimentos separados. Na primeira sala, as 5 palavras remetiam à violência. Então era tipo briga, soco, pontapé, sei lá, tabefe. 5 palavras que remetiam à violência. Tá certo? Na outra sala, eram palavras neutras. Bola, tapete, flor, árvore, e beleza. E sabe o que eles fizeram? Olha que curioso, né? O pessoal que estuda comportamento humano, eles têm umas ideias muito massas. Eles fizeram o seguinte, eles cronometraram o tempo que cada estudante ia levar para interromper a conversa do examinador. Por que eles fizeram de propósito? Eles fizeram que o cara da prancheta, do lado de fora, estava conversando com alguém. Então, o pessoal lá educado, né, saía, quando chegava no corredor, o cara da prancheta que ia pagar para ele estava conversando com uma pessoa. Então, eles ficavam esperando ele acabar de conversar com a pessoa. Enquanto isso, assim que o cara saía da porta, o carinha atrás do espelho começava a cronometrar o tempo que ele ia demorar para interromper a conversa. Entenderam? E eles foram ver se as palavras, aquelas 5 palavras,
influenciavam de alguma forma esse tempo que eles levavam para interromper. Gente, eu não sei vocês, mas se me derem 5 palavras para escrever uma frase, eu não vou durar mais do que, acho que, 30 segundos. Por exemplo, o Marcos encontrou o Ricardo, deu um chute nele, um soco, começaram essa briga terrível. Tá entendendo? Eu ia escrever rapidinho. Em 30 segundos eu acabaria. Então eu precisei ficar pensando nessas 5 palavras por, sei lá, 30, 40 segundos. 1 minuto no máximo. No máximo. Tá? Aí eles foram ver se isso alterava de alguma forma o comportamento. Alterou. O pessoal que era das palavras fight, das palavras de luta, eles interrompiam muito mais precocemente. Eles eram muito menos educados e polidos para interromper a conversa para pegar o dinheiro deles. Muito. Aqui, ó, tem no gráfico. Tá certo? E tem uma coisa que é curiosa. Esse daqui que eu estou falando é o gráfico da direita. Tá certo? Ó, polite, neutral e rude. Tá certo? Agora, olha que curioso. No da esquerda, eles fizeram outro experimento. Essa é muito... Chega até a ser engraçado. Que é o seguinte, eles pegaram a mesma história de palavras, só que eles colocaram um grupo palavras neutras e o outro grupo palavras que remetiam à velhice. Entendeu? Então, sei lá, ou velho, sei lá, vintage, sei lá, alguma coisa que remetesse à velhice. Aposentadoria, não sei. E eles cronometraram, dessa vez não tinha ninguém no corredor. Eles recebiam o dólar deles já dentro da sala de aula. Mas eles cronometraram quanto tempo a pessoa levava para andar no corredor, para sair, desde a porta até a saída do corredor. E eles descobriram que o pessoal que ficou pensando nas palavras da velhice andava mais devagar quando saía, gente. Tipo, sei lá, se sentia mais velho, não sei. Mas andava mais devagar. Se você parar para pensar e perguntar para eles, para essas pessoas, se eles achavam que, sei lá, pensar em 5... Se eu perguntar para vocês, se vocês acham que pensar em 5 palavras sobre que sejam de violência, assim, por 30 segundos, se isso vai alterar o comportamento de vocês, eu acho que, antes de eu contar esse experimento aqui, eu acho que a maioria diz que não, né? Ninguém vai... Por exemplo, você acha que quando você assiste um filme que tem um contexto um pouco mais violento, você acha que você fica mais violento? Ou menos educado, menos polido, menos... Será que você faz? E se você faz, por que você faz, então? É de se pensar, né? Mas a gente acha que não. A gente se submete a músicas, a filmes, a certas influências, e a gente acha que a gente não é influenciado. Mas sabe por quê? Porque essa influência, ela passa direto pelo neocórtex, ela vai para o zumbi. E é o zumbi que é influenciado. E o zumbi que fica alterando o teu comportamento e o teu neocórtex não percebe que é ele que está tomando as decisões. Que é ele que está alterando o teu comportamento. De tal forma que às vezes você nem nota que teve o comportamento alterado. Esse é o pior de tudo. Você não nota que você está menos paciente, você fica menos paciente depois de você assistir uma coisa ou ouvir uma determinada coisa. Você nem nota. Por quê? Porque quem está tomando essas decisões é o teu zumbi. E ele não avisa a tua consciência, ele não avisa o teu neocórtex que é ele que está tomando decisão. O neocórtex acha que é ele. E que tudo tem um porquê. E que ele domina os porquês. Esse é o problema, que ele domina os porquês. Ele sabe os porquês, sabe nada. O zumbi está lá. Olha esse experimento aqui, que absurdo. Fizeram um estudo na Europa sobre quantas pessoas, a porcentagem de pessoas que se declarava doador de órgãos. Tá certo? E olha, e presta atenção. Esses países que estão à esquerda, em begezinho, sei lá, amarelo, ó, Dinamarca, Holanda, Reino Unido e Alemanha. Tá certo? A porcentagem de doadores de órgãos é baixíssima. A que tem mais é a Holanda, 27,5%, e eu vou dizer para vocês uma informação que não está aqui. Esse 27,5% foi depois deles fazerem uma campanha nacional, maciça na televisão, na rádio, estimulando as pessoas
a serem doadoras de órgão, porque lá tinha pouquíssimo doador de órgão, era muito mais parecido com a Dinamarca. Do lado, você vai ver a porcentagem de doadores nesses outros países. Olha que absurdo de diferença. Quase 100% na Áustria, 98% na Bélgica, 99,9% na... quase 100% nesses outros países. Aí você fala assim, não, deve ser alguma questão cultural. Cultural? Gente, a Áustria e a Alemanha são parecidíssimos culturalmente. Muito. Se você pega a Suécia e a Dinamarca, muito parecidos. Se você pega, deixa eu ver, pegar aqui uma que são muito parecidos também, a Bélgica e a Holanda, entendeu? Então são países muito parecidos culturalmente, mas com... gente, são decisões... Poxa, o que está fazendo ter decisões tão diferentes assim, que vão corresponder à vida e morte de outras pessoas? Se eu contar para vocês, eu vou contar na verdade, quando eu contar para vocês o que é, vocês não vão acreditar. Olha isso aqui. No país que tem poucos doadores, quando o cara vai preencher a ficha dele de licença para dirigir, para ter carteira de motorista, tem um quadrinho que escreve assim, ó, marque com um X se você quer participar no programa de doação de órgãos. Esse é no país que tem pouco doador. Significa o quê? Que pouca pessoa marcou. Pouca gente foi lá e marcou. Tá certo? Porque tem poucos doadores, então, se ele quer, então pouca gente quis. Tá certo? Então, a maioria, as pessoas não marcam e não participam. Nos países de muitos doadores, sabe qual é a diferença? O quadrinho fala assim, marque com um X se você não quer participar no programa de doação de órgãos. O que acontece? Também as pessoas não marcam. Só que ao não marcar, elas participam. Você tem ideia? Você tem ideia que você imagina que esse tipo de coisa leva muito pensamento, né? Poxa, eu vou ser ou não doador de órgão, você ou não, você vai pesar se vai ou não. Nada disso. O que decidiu foi que ninguém queria marcar. Ninguém quis tomar a iniciativa de tomar uma decisão. Como ninguém queria tomar uma decisão, porque para fazer um X ele precisa tomar uma decisão, quem decidiu? Quem fez o quadradinho. Quem fez o quadradinho falando que quem marcasse ia ser doador, não teve doador. Quem fez o quadradinho dizendo que quem marcasse não ia ser doador, teve um monte de doador. Por quê? Porque ninguém queria tomar uma decisão. Agora, se eu conversar com vocês e perguntar para vocês e falar com vocês sobre isso, vocês iam imaginar o quê? Que para tomar uma decisão sobre ser ou não doador, você ia considerar o fator cultural, o fator religioso, o fator, sei lá, de grau de instrução e tudo mais, quando nada disso influenciou. A única coisa que influenciou foi dizer não, fazer um quadradinho, que levava a pessoa a ter que, para marcar o quadradinho, ela tinha que decidir alguma coisa. E as pessoas não querem decidir. Não queriam decidir, não quiseram decidir. O córtex, o teu neocórtex, vai falar que essa decisão é tomada, ela é tomada baseada em muito pensamento. E o teu zumbi está se lixando para os teus pensamentos. Ele vai decidir conforme ele quer. E ele não queria tomar uma decisão. E sabe por que ele não queria tomar uma decisão? Porque ele queria ter o controle. Se ele jogasse para o teu neocórtex, quem ia ter o controle? O teu neocórtex. Aí o zumbi toma o controle. Quer ver um outro exemplo da nossa maravilhosa mente fantástica? Não sei se vocês sabiam, mas esse daqui é um documento da ONU, tá certo? Da Organização Mundial de Saúde, falando o quê? Que 63% de todas as mortes do mundo estão relacionadas a basicamente 4 fatores de risco. E o que em comum tem esses 4 fatores de risco? Eles são relacionados às escolhas das pessoas. Isto é, ela escolhe
o que ela vai comer, e eu não estou falando aqui de desnutrição. Quando eu falo dessa dieta aqui, é dieta que faz mal. Comer errado. Não é comer pouco, é comer errado. Dieta, inatividade física, ou sedentarismo, tabagismo e bebida alcoólica. Mas espera aí. Nós não somos seres racionais? Nós não, evolutivamente, segundo os evolucionistas, eles falam que, até onde eu entendi da evolução, todo ganho evolutivo, ele existe para perpetuar a espécie. Não é assim? Mas nós, que temos o último dos ganhos evolutivos do ponto de vista de sistema nervoso central, que é o neocórtex, nós continuamos tomando decisões das mais ridículas, absurdas e idiotas. E não são uma minoria. Pelo menos, e gente, não é coisa que vai afetar pouco, ele simplesmente leva à morte. Sobrevivência. Está aqui, ó, 63% de todas as mortes no mundo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Todo mundo se preocupa com violência, né? Guerras, as guerras chocam muito. Quando a gente vê acidente, nossa, desmoronou, sei lá, um prédio, teve um ataque terrorista, tudo que é muito violento, assim, choca a gente. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe as mortes violentas, de todas as mortes no mundo, incluindo as guerras, sabe quanto de todas as mortes no mundo são violentas? 0,9%. 0,9%. Você pegar todas as mortes do mundo, tá? Isso, 0,9%. Tá? Beleza. Se você pegar de todas as mortes do mundo, sabe quantas são causadas pelo álcool? 5,9%. E ninguém fica fazendo aí campanha. Eu não lembro de ter ligado à televisão, sei lá, seja o que for, rádio, e ter uma campanha para as pessoas pararem de beber. E não é muito. Ah, não, mas a propaganda do álcool diz ali, beba moderadamente. Não. Não é só o excesso de álcool que causa problemas. Não. Qualquer dose de álcool mata. Qualquer uma. O câncer de mama aumenta o risco com ingestão de álcool, independente da dose. Já câncer de garganta, estômago, enfim. Independente da dose. Não é só o abuso. Peraí, mas a gente não é ser racional? O neocórtex não deveria pesar, tal. Mas, gente, aí você fala assim, não, mas eu sou diferente. Diferente, faça meu favor. Eu não sou diferente, nem você. O nosso zumbi, meu amigo, quando chega na frente de um prato vazio, que a gente vai escolher o que a gente vai comer, quem está tomando a decisão? É o nosso neocórtex? Ou é o zumbi? E depois o nosso neocórtex fica arranjando desculpa, fica um trabalho gigante para justificar por que a gente está comendo aquele negócio. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque nós, acadêmicos, nós que estamos no meio universitário, já estivemos recentemente ou há muito tempo, mas enfim, a gente tem uma vaidade muito grande intelectual. A gente acha que a gente é um bom juiz. E eu não estou falando dos outros, julgar os outros, não, eu estou falando de nós mesmos. A gente acha que a gente é capaz de tomar as decisões certas com relação à nossa vida. A gente acha que a gente é capaz de escolher o melhor parceiro. Gente, segundo o Gazzaniga, é assim, você olha para a pessoa, se ela tiver com a pupila dilatada, você vai dizer que ela é um bom cristão, que é de boa família e que vai ser a melhor mãe ou pai de seus filhos. Só porque ela está com a pupila dilatada. Não dá para confiar na gente. Maldito homem confia no homem. O coração não é enganoso mais do que todas as coisas? Não é o que a Bíblia diz? Então. Mas tem saída? Tem. E conhecereis a verdade vos libertará. Cristo é a saída.
Eu me dei um branco agora. Como eu sempre me dá um branco de alguma coisa em live, em palestra e tal. Eu esqueci o nome do servo de Eliseu. Meu, servo de Eliseu. Não ouviu, minha esposa. Geazi. Ela não falou, ela falou depois que eu lembrei, viu? Mas lembra quando ele pede para Deus abrir os olhos dele? Gente, a gente só vai ver a verdade, a realidade. A gente só vai ver o inimigo. A gente só vai ver a influência que ele causa em nós, em tudo que a gente vê, ouve, em todos os ambientes que a gente frequenta, se Deus abrir os nossos olhos. Porque senão a gente vai continuar achando que a gente está no domínio, enquanto ele está nos influenciando, o zumbi está mandando na gente e a gente anda como zumbis por aí. Nós não podemos ser zumbis. Nós somos filhos de Deus. Nós não podemos ser dominados por um zumbi. Esse zumbi, Paulo chama da carne. A gente não pode ser dominado. A gente tem que ser dominado pelo Espírito. O Espírito, sabe o que é? É o nosso lobo frontal. Claro, funcionando plenamente e sob total domínio do Espírito Santo. A gente tem que lutar por isso. Como é que a gente luta por isso? Como que eu vou alcançar isso? A Bíblia, o Espírito e a profecia falam. A gente tem que cuidar dos nossos hábitos, a gente tem que ter domínio próprio. A gente não pode se deixar levar pelas decisões do zumbi. A nossa mente tem que ser clara. Os nossos hábitos, as nossas escolhas têm que ser sujeitas ao Espírito Santo. Elas precisam ser. Senão, todo o trabalho que o meu córtex vai ser arranjar desculpas para as más escolhas que eu vou fazer. E eu não posso. Eu sou filho de Deus. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, mas eu estou aí para as perguntas. Ok, maravilha. Doutor, a gente tem algumas perguntas aqui, tá? Eu queria já conversar contigo aqui. Vou te mandar aqui a pergunta do Guilherme Araújo. Ele pergunta assim, ó. Nesse caso, como fica a questão do livre-arbítrio? No caso, né? Se o zumbi decide minhas atitudes de modo inconsciente, então o que eu decido de verdade? Então, excelente pergunta. A neurociência não cristã, ela diz que o livre-arbítrio não existe. Não existe. Eu não acredito nisso, tá certo? Não só eu, várias pessoas da área da neurociência não acreditam nisso. O que acontece? O que acontece é que se eu tomar uma decisão baseada na influência que o Espírito Santo tem sobre mim, essa decisão vai ser tomada baseada no trabalho do meu córtex frontal. Quanto mais eu uso esse córtex frontal, mais ele vai ser predominante nas minhas escolhas e decisões. Porque as sinapses dele vão ficar muito mais fortes, muito mais dominantes do que as sinapses de um outro circuito que na verdade, está baseado no meu sistema límbico. Então, eu tenho que sujeitar as minhas decisões a Deus, a palavra dele, ao Espírito Santo. Existe sim. Agora, se eu não exercito isso, eu vou virar um escravo do meu zumbi. Eu viro mesmo. Aliás, eu viro um zumbi, andando por aí. Ok, maravilha. A Anne Beatriz, ela é da área de economia e ela quer saber, no caso aqui, doutor, como é que o consumismo, né, no caso, pensando no estudo da neurociência, como saber se o consumismo é, no caso, como o consumismo é estudado através dessa ótica, né, da neurociência. Eita, Anne, né? O nome Isso, dela? a Anne Beatriz. Anne Beatriz, olha, vocês não têm ideia. Aí, tem um cara, deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora. Não lembrei, mas assim, tem uma área da economia que estuda tomada de decisão. Só que essa área, ela não entra tanto na neurociência. Na verdade, a gente chama de
behavior, enfim, não está me vindo a palavra, mas assim, basicamente, áreas, a psicologia, a neurociência, a economia e o marketing estudam muito essa parte de tomadas de decisão, tá certo? E o consumismo, ele se alimenta disso. Eu vou te dar um exemplo básico, vai. Hoje em dia, quando você vai no supermercado, as prateleiras elas estão lotadas de drogas, elas não estão lotadas de alimento. Por quê? Porque hoje em dia, a maioria das pessoas, quando vai escolher o que colocam no prato, elas não escolhem um alimento, elas escolhem uma droga, uma coisa que alimente o prazer dela, independente se faz bem ou mal. Ao pé da letra, quando você usa uma coisa baseada só na ideia de sentir prazer, isso é uma droga. Isso é um aspecto. Mas você pode extrapolar isso para tudo. Para compra de televisão e tudo. Maravilha. Doutor, a gente fica muito feliz pela sua participação. Acho que várias perguntas, a gente não tem mais tempo para falar sobre todas, mas a gente encerra por aqui já. Você acredita? O tempo voou aqui numa velocidade. Afinal de contas, aquilo que é bom passa rápido, né? A gente nem percebe o tempo passando. Muito obrigado pela contribuição. Deus abençoe você, sua vida, a Renata, a Mamá também. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado pela participação aqui com a gente. Te espero lá na comunidade, hein? Já já a gente se encontra lá. Um abraço. Um abraço, Cláudio. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Agora chegou a hora dos workshops. Então, você que já fez a sua inscrição, é só você entrar lá no link que está disponível no nosso site, na parte de quem fez a inscrição. E agora, você que não fez a inscrição, a gente vai dar uma oportunidade de você participar desses últimos 2 workshops. Então, agora você pode entrar lá no adv.st/de outro mundo. adv.st/de outro mundo, e lá vai ter uma lista com todos os workshops disponíveis para esse horário das 3h30. Por volta das 4h20, a gente vai liberar a lista dos workshops das 4h30. Então são 2 horários seguidos de workshop, e depois às 5h30 nós retornaremos aqui para mais uma última plenária para a gente fazer o encerramento do nosso programa do primeiro Congresso Online de Universitários Adventistas da UNEB. Bom workshop para você!